Olá a todos. Vamos começar uma nova aula sobre a pré-história e as suas fases. Bom, a pré-história, como eu já falei antes, é o período da história em que não existe a escrita, mas se convencionou a chamar pré-história. Lembrem-se, a escrita não é o único tipo de fonte para a verificação do passado humano. A pré-história pode ser dividida em três fases: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Bom, o período do Paleolítico é o mais longo de todos. Vai de 2 milhões e 500 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. É muita coisa, né, gente? Poxa vida. Bom, as fontes existentes ou encontradas até os dias de hoje relacionam o surgimento do ser humano ao continente africano. Os vestígios mais antigos estão no sul do continente africano. O planeta, naquele momento, estava passando por profundas transformações e o continente africano não era a exceção. Lá existia uma grande floresta, densa e úmida, parecida com o que a gente tem hoje no Amazonas. Contudo, essas mudanças climáticas transformaram a superfície da Terra, transformando a África num conjunto de savanas e desertos. Aí é que veio o problema. Antes, os primatas viviam nas copas das árvores, ou seja, viviam nos altos, comendo frutas e outras coisas. Agora, não existem mais tantas árvores e o alimento se tornou mais escasso. Os pesquisadores acreditam que nesse momento é que a espécie Homo surge, quando ela faz o quê? Desce das árvores em busca de alimento. Nesse primeiro momento, não podemos dizer que esses hominídeos eram caçadores, mas sim carniceiros. Eles não possuíam habilidades ainda para caçar e mantinham uma dieta que misturavam ainda alimentos vegetais com carne. Foi necessário passar milhões de anos até que esse hominídeo adotou uma postura ereta, liberando as suas mãos. Lembra que eu falei? Em pé eu vejo melhor o meu inimigo, e com as mãos livres eu começo a fabricar as primeiras ferramentas. Daí o nome paleolítico, pedra lascada. Podemos observar aqui duas espécies de Homo, ou seja, descendentes da gente. Um deles, o Australopithecus. Apresento para vocês à nossa esquerda a famosa Lucy, o fóssil mais antigo existente até os dias de hoje. Do Australopithecus africano, vamos passar por uma imagem que não tem aqui, mas que é o Homo habilis. É aquele que passa a utilizar as mãos para produzir ferramentas. E do Homo habilis ao Homo erectus, aquele que de fato vai passar a andar de uma forma bípede. Podemos perceber que, de novo, houveram drásticas mudanças climáticas. Lembra que eu não estou falando de 1000 anos, eu estou falando de milhares de anos. A Terra resfriou e podemos observar aqui que a espécie Homo se adaptou a esse frio, né? Ela passa a controlar o fogo. Não é a mesma coisa que saber produzi-lo. Um raio caía numa árvore, produzia chamas e esses hominídeos conseguiam manter essa chama acesa, fornecendo cada vez mais combustível a ela. Eles eram nômades ainda, basicamente caçadores-coletores. E tudo que existia e tudo que era obtido para alimentar era dividido coletivamente. Esse ser humano, ele já produzia alguns sons, mas muito diferente do que a gente tem hoje em dia.
No Paleolítico Médio surge uma outra espécie de hominídeo, o famoso Homo neanderthalis, ou homem de Neandertal. Ele possuía um cérebro maior e era mais robusto, mais forte. Lembra que eu falei isso com vocês? Aqui tem uma reprodução do rosto dele e alguns objetos feitos de pedra, pontas de lança, feitas de pedra lascada. É nesse momento, na Europa, né, que ele encontra uma outra espécie de hominídeo. Nós, os Homo sapiens, por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Os Homo sapiens acabaram superando os Neandertales, que se extinguiram. Oficialmente, a gente não sabe como se deu isso. Se foi através das habilidades que o Homo sapiens possuíam, se houve miscigenação entre essas duas espécies de homos. O que a gente sabe é que a partir desse momento, o Homo sapiens é que vai ser a espécie dominante dentre as espécies Homo, que fique claro. Com as mãos livres, a capacidade inventiva e o pensamento maior, algumas situações próximas às nossas vão começar a acontecer. Por exemplo, aquela primeira espécie lá, ela não se preocupava em enterrar os seus companheiros. Quem morria era largado. A partir de agora, passa a se encontrar, e não é papel do historiador, é papel dos arqueólogos, né? Lembra disso. Vestígios materiais. Se encontrar vestígios de corpos sepultados, como a da imagem à esquerda. O homem também passa a produzir, por conta dessas mudanças climáticas, roupas a partir de peles de animais para se proteger do frio. Lembra? A gente é extremamente delicado em relação a isso, em relação às outras espécies animais. Nesse momento também a gente passa a ter uma divisão sexual do trabalho. Ó, os machistas e as feministas aí reclamando. Não sou eu quem digo, é a história, tá? Ou melhor, a arqueologia. E eu vou te dizer uma coisa: o papel dos homens era bem mais fácil do que das mulheres. As mulheres, já nesse tempo, acumulavam muito mais funções. Elas cuidavam dos filhotes, eram coletoras e observavam a natureza, com isso tendo uma compreensão melhor das estações do ano. Já os homens eram caçadores, né? Caçadores e pescadores. Não individuais, mas sempre trabalhando em grupo e pelo grupo. Nesse momento também surge também a primeira grande manifestação da humanidade. O homem começa a produzir o que consideramos hoje como arte. Essa arte, no início, é chamada de naturalista, porque reproduz exatamente as criaturas que eram caçadas. Natural, copiar o que eu estou vendo. Por isso, naturalismo. Tá? Esses pintores também provavelmente eram caçadores e incumbiam essas pinturas um fator místico. Eles acreditavam que desenhando nas cavernas, em espaços difíceis, essas imagens e lançando seus instrumentos sobre elas, lanças, flechas, elas atraíam esse animal. E a caça assim seria possível. Mas o que eles usavam para tinta? Nanquim? Tinta a óleo? Não. Eles usavam os recursos que a natureza os oferecia. Por exemplo, o óxido de ferro, ferrugem, o vermelho, o dióxido de manganês, o preto, carvão, muitas vezes. E com a argila, com o barro, quem nunca viu assim aquela argila mais clarinha, eu consigo os ocres. Talvez a mais magnífica de todas os vestígios desse passado estejam na França, na caverna de Lascaux.
Observe a imagem à esquerda, no alto. Tem até uma passarela para que as pessoas caminhem e observem as imagens pintadas no alto. Dá para perceber que não é só desenhos bem feitos, como a gente percebe esse animal à direita, mas feitos em lugares muito difíceis. Bom, com isso a gente vai entrar no Neolítico, 10.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo. O homem passa por um processo de sedentarização. Ô, professor, o pessoal para de fazer atividade física? Não, não é isso. Ele deixa de ser nômade, deixa de ir em busca do alimento. Ele passa a produzir boa parte do que ele vai se alimentar. Mas como é que ele fez isso? Bom, ele desenvolveu, ou mais especificamente, elas desenvolveram a agricultura e a pecuária. O homem, com mais tempo para ocioso, né, já que ele não precisa o tempo inteiro estar se movendo e caçando aquilo que vai comer, passa a desenvolver mais as suas tecnologias, criando agulhas para tecer, fabricando cerâmicas. Pessoal, o que é cerâmica? Sabe um vasinho de barro? Quando eu coloco ele no fogo, ele passa a ter uma resistência maior. É isso. E constrói as primeiras moradias. Ele também realiza algo surpreendente, que é a produção do fogo por atrito. Agora, eu não preciso esperar um incêndio para obtenção de fogo e tentar fazer aquele fogo perdurar sempre. Não, eu já sei produzir o fogo. As pinturas passam a ser abstratas. É curioso isso, tá? E essas construções, vamos dizer assim, produções arquitetônicas, são, no mínimo, extremamente interessantes e fazem com que a gente pense como eles fizeram isso. Exemplos estão no próximo slide. Olha só. Bom, uma das estruturas arquitetônicas mais antigas é a de Stonehenge, que fica na Inglaterra. É a imagem à esquerda. Ela representa, segundo os arqueólogos e antropólogos, esses estudando os costumes humanos, a adoração ao sol. Os domes, que estão à direita, eram espécies de moradia, mas alguns também acreditam que fossem templos. Agora, só queria saber como por volta de 10.000 anos antes de Cristo eles conseguiram colocar essas pedras que devem pesar toneladas umas sobre as outras. Fica aí, alienígenas? Não, engenhosidade do Homo sapiens. Olha, uma moradia fabricada apenas de pedras durante o Neolítico, né? Parece até uma casa dos dias de hoje, né? Não é dos Flintstones, não, mas tudo feito de pedra. Pedra polida, não mais pedra lascada. E finalmente a gente chega na idade dos metais. A partir da observação, o homem passa a produzir, né, com o uso do fogo e de alguns minerais, instrumentos feitos de metal. Os primeiros instrumentos são feitos de cobre. A partir daí, misturando o cobre com o estanho, vai se produzir ferro, ou desculpa, bronze. E finalmente, por volta de 1500 anos antes de Cristo, só isso, hein? 3.000 e poucos anos antes do tempo em que a gente vive, já se começa a se produzir instrumentos feitos de ferro. É nesse momento que se inventa também algo fundamental, a roda. Quem nunca escutou falar nisso, né? A melhoria de vida desse homem, ela é visível com a produção de excedente a partir da criação de animais domesticados e da agricultura, né? Contudo, essa maior facilidade não criou uma sociedade mais justa. Pelo contrário, surge nesse momento a chamada propriedade privada. Eu não produzo mais para o coletivo, mas sim para o indivíduo.
E para organizar essa sociedade, que vai crescendo cada vez mais, surge a figura do Estado, com as suas lideranças, as suas regras e as suas divindades. Observem bem nessa imagem à esquerda instrumentos feitos de bronze, peças de um machado feitas de bronze. E à direita, provavelmente, como se fabricava naquela época. Ah, professor, como é que você sabe que era desse jeito? Vestígios materiais. Não se esqueça. Bom, galera, brigadão. Até a próxima aula. Tchau.